Olá, eu sou o professor Juarez Cirino, presidente do Instituto de Criminologia e Política Criminal e coordenador deste curso de especialização em Direito Penal e Criminologia, que pretende ser um dos melhores cursos de pós-graduação do Brasil e da América Latina. Eu quero começar cumprimentando os nossos queridos alunos, as nossas queridas alunas, e, e dizer que nós vamos falar hoje sobre o direito penal constitucional. É a aula mais geral e, por isso, a aula inicial do nosso curso. Bom, direito penal constitucional. Na verdade, trata-se de fazer uma imersão do direito penal e do sistema de justiça criminal nas diretrizes, nos mandamentos, nos princípios reitores do direito constitucional. Se trata, na verdade, de fazer uma análise do discurso e da prática penal, para uma compreensão melhor das funções da justiça penal, como tutela de direitos fundamentais, num país capitalista como o nosso. Nós precisamos de argumentos constitucionais para, em primeiro lugar, o controle das decisões de política criminal do legislador. Mas, na verdade, é mais ainda do que isso. Esta aula é uma proposta de uma crítica à doutrina e à jurisprudência criminal no Brasil. Veja, na medida que compreendemos o direito como imerso nesse contexto de conflitos sociais, de classes antagônicas, no processo de produção e circulação da riqueza, representado pelo capital, pela relação capital-trabalho-assalariado, nós começamos a ver a dependência do direito em relação ao poder político, em relação ao poder econômico, em relação ao poder, podemos chamar assim, ideológico. Quando falamos de poder político, eu sempre me lembro aqui da lição de Foucault em Defesa da Sociedade. Ele foi défendre la société, traduzido como defesa da sociedade, mas é mais do que isso. Em francês, é preciso defender a sociedade, evidentemente contra o Estado. Ele define poder como uma relação de força. Eles discutem a divisão de poder para o direito, na filosofia, etc., inclusive no marxismo. Que para o marxismo ele serve para reconduzir as relações de produção, mas ele define, mas isso não é uma definição de poder. O poder político se define como relação de força. E o poder econômico são as relações de produção e de distribuição da riqueza material. Aqui estão as relações de poder. Em primeiro lugar, o Brasil é um país situado na periferia do sistema globalizado, capitalismo global, né? Planetário. Ele está inserido nessa contradição capital-trabalho assalariado, quer dizer, imperialismo, dependência, capital-trabalho assalariado, que preside essa, claro, está na base também dessa relação fundamental internacional entre imperialismo dos países centrais e a dependência dos países periféricos. O Brasil é um país economicamente dependente, subordinado ao grande capital que está no hemisfério norte, né? Estados Unidos, Europa, Japão. Mas, desde já, o que chama atenção no Brasil é a superlotação carcerária. Quer dizer, o produto do funcionamento do direito penal está aqui. Temos uma superlotação carcerária, uma superpopulação carcerária. Nós podemos dizer, com absoluta tranquilidade, mas também com muita vergonha, tá? Que o Brasil, depois dos Estados Unidos, possui o maior nível de encarceramento do mundo, segundo o CNJ, dados de 2022, o CNJ, porque os dados do Poder Executivo é um problema. São um problema. CNJ, segundo o CNJ, nós temos em 2022, que estamos, não? Temos 909.061 presos.
Nesse 1 milhão de presos, ou digamos, para respeitar os dados do CNJ, 909.061 presos, 404.500, segundo o CNJ, são presos provisórios. Mas presos provisórios? Portanto, nós temos 44,5% de presos juridicamente inocentes. Mas juridicamente inocentes. Porque não existe trânsito julgado de uma sentença condenatória. Não existe nenhuma sentença condenatória. Quanto mais transitado e julgado. São presos provisórios. Aí nós vamos ver depois. São presos que estão em situação de prisão preventiva, prisão temporária ou prisão em flagrante. Presos provisórios. E não tem sentença nenhuma. E vivemos uma situação aqui de processo penal, processo penal bélico. O nosso processo penal é um processo penal bélico. Nós temos as quebras de sigilo, a condução coercitiva, os agentes infiltrados, a interceptação telefônica, as delações premiadas. Na verdade, tudo métodos de guerra. A quebra de sigilo, sem prova de ilícito, sem necessidade para investigação, como se declara no caso da Lava Jato, a gente via isso frequentemente. Decretava-se a quebra de sigilo, sem necessidade para investigação, sem prova de ilícito. Instaurava-se inquérito e decretava-se a quebra de sigilo. O Moro decretava a quebra de sigilo. A condução coercitiva, depois o Supremo declarou a inconstitucionalidade da condução coercitiva, mas Lula foi conduzido coercitivamente para depor, enfim, na delegacia de polícia do aeroporto de Congonhas, sem ter recusado o comparecimento. Quer dizer, a polícia compareceu de mais 6 horas da manhã, levou. E sem consultar o advogado, e foi submetido a um interrogatório policial, sem consultar um advogado previamente, quer dizer, e aqui o juiz Moro utilizou parte das declarações dele nesse interrogatório absolutamente ilegal para condená-lo. O agente infiltrado é uma manobra de contra-espionagem, e que se participa de crimes, por exemplo, um agente infiltrado numa empresa, uma organização qualquer, ele é absolvido por inexigibilidade de comportamento diverso. E a interceptação telefônica, sabe? Interceptação telefônica. Normalmente decretada sem prova de fato, sem prova do fato criminoso, sem prova da autoria, o indício de autoria, tá? Até mesmo sem processo penal instaurado. Numa violação de outros direitos constitucionais superiores, como, por exemplo, o direito de calar, de consultar um advogado antes de qualquer declaração. São métodos bélicos. E, por último, a delação premiada. A delação premiada é a introdução do negócio penal. Introdução do negócio penal no processo penal brasileiro. O negócio penal. Ou, como diz o Pavarini, é o governo administrativo da penalidade. Normalmente, quer dizer, uma delação premiada inválida, porque obtida por coação física ou por tortura psíquica decorrente da prisão. No caso da Lava Jato, a prisão era decretada para o sujeito delatar. E se não delatava, voltava para a prisão. Ele vai refletir mais um mês, até que não aguentava e delatava. Aqui nós temos coação física, tortura psíquica. A prisão exclui a liberdade da confissão, porque tem que confessar para delatar, e, sobretudo, exclui a voluntariedade da delação. Não há voluntariedade. Por quê? Aliás, como diz o Código de Processo Penal alemão, por exemplo, estabelece expressamente a proibição de interrogatórios, de métodos de interrogatório que envolvam tortura, tormentos, maus tratos, engano, ameaça, mesmo cansaço físico. Mas aqui no Brasil, isso, infelizmente, está valendo tudo. Vejam coisas que nós temos para examinar. Claro que vamos aprofundar isso, certas coisas vamos aprofundar, outras não, porque, enfim, estamos tratando aqui de processo penal. Mas nessa aula inaugural sobre direito penal constitucional, que é a direito penal no sentido amplo, envolve não só o direito penal, enfim, do Código Penal, mas também o processo penal e também a execução penal. Por último, nós temos a questão da opinião pública. A opinião pública. A imprensa. A opinião pública, a imprensa, o espaço da ideologia dominante. Onde é que está a ideologia dominante? Está na opinião pública. A opinião pública é condicionada pela imprensa, pela televisão, pelos jornais, pelo rádio. Antigamente era o rádio.
depois os jornais, quer dizer, os jornais, depois o rádio. Hoje a televisão. A televisão tem um poder de formação da opinião pública terrível. E o que é mais importante, a opinião pública, a imprensa, divulga a ideia, portanto, a ideologia da crença no poder punitivo. A crença no poder punitivo para a solução de problemas sociais. A crença no poder da pena para resolver conflitos sociais. É isso que as televisões difundem. É uma ideia completamente errada, desautorizada inteiramente pela criminologia, como nós vamos ver. A crença no poder da punição, da pena, para resolver conflitos sociais, problemas sociais. Surge aqui o chamado eficientismo penal, que fala em maior rigor repressivo, consistente num tratamento de acusados como inimigos, maior rigor repressivo, no tratamento dos acusados como inimigos. É o que propõe a tolerância zero, é o que propõe o direito penal do inimigo, do Jacobs. Do Jacobs. Mas, nessa tentativa de visualização do direito penal constitucional, ocorrem frequentemente situações de relativização de garantias constitucionais e garantias penais constitucionais pelo Poder Judiciário. Através de interpretações teleológicas, interpretações evolutivas, interpretações pragmáticas, que valorizam a atividade do Poder Judiciário, se já se valoriza, porque essa não é a questão. O Poder Judiciário tem que, efetivamente, ser o poder que garante a liberdade individual, que garante o cidadão perante o Estado. Nós tivemos, por exemplo, isso é uma situação mencionada no livro dos Dimitri de Moles, né? A gravação, por exemplo, a limitação de direitos, a relativização de direitos fundamentais. Uma gravação clandestina de conversa telefônica foi admitida como lícita pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão do ministro Carlos Veloso. Aqui, um agravo de instrumento de 2005. E a crítica feita pelo Dimitri, por mim também nesse caso, é óbvia, né? Porque, na verdade, a gravação clandestina de conversa telefônica é sempre ilícita, como violação da privacidade, como violação da confidencialidade da comunicação e, sobretudo, como lesão da proibição de provas obtidas por meios ilícitos. Mas nós vamos ver isso aqui. E se essa prova obtida por meios ilícitos for a favor do acusado? Assim, vamos ver daqui a pouco. Aqui nós temos coisas para ver. Enfim, mas nós temos que dizer, também seguindo uma posição do Dimitri de Moles, que o nosso Supremo Tribunal Federal, na matéria de controle concentrado de constitucionalidade, se caracteriza por um passivismo judicial. Um passivismo judicial, que não afeta só o nosso Supremo Tribunal Federal, mas a mesma coisa acontece em outros ordenamentos jurídicos, em outros tribunais constitucionais da Alemanha, da Itália, da Espanha, da Argentina, etc. Em que há uma resistência contra intervenções em direitos fundamentais. Por exemplo, para a admissão da interrupção da gravidez anencefálica, o Supremo Tribunal levou 8 anos para permitir a interrupção da gravidez anencefálica. Isso na ADPF 55 de 2004. Mas aqui vem uma questão importante, né? O direito penal, isso, por que o Supremo se mantém? É uma opção legítima do legislador. Parece que há uma tentativa de preservação dessa legitimidade do legislador em estabelecer a norma penal, e o Supremo resiste contra a declaração da inconstitucionalidade de determinadas normas penais. Mas aqui existe uma coisa importante nessa criação legislativa, porque para o poder legislativo, isso é o poder criminalizador, o direito penal não tem uma função subsidiária.
Não tem uma função de última ratio. E esta é a questão principal, a questão de última ratio. O direito penal como última ratio, o direito penal como subsidiário. Isso aí, ele só atua quando outros setores do ordenamento jurídico não podem atuar ou são ineficazes. Então, o direito penal, última ratio, subsidiário. Na Alemanha, por exemplo, na Alemanha, falei, última ratio, né? Que atinge comportamentos só compreende comportamentos especialmente danosos, insuportáveis para a convivência, que é necessário proibir. Ou na Itália, por exemplo, extrema ratio, né? Que exige a criminalização de normas claras, valores relevantes e não muito numerosos, porque, aliás, o Bavarini, dando uma aula nesse instituto, disse que uma pesquisa na Itália revelou a existência de mais de 6.000 tipos penais diferentes. Mais de 6.000 tipos penais diferentes. Isso é um absurdo. Aqui no Instituto fizemos uma pesquisa, o Maurício Stegman fez uma pesquisa aqui no Instituto e descobriu que nós tínhamos 1.600, 1.700 tipos de crimes diferentes no Brasil. Agora, pode ser que tenhamos mais, porque de repente existem formas qualificadas, né, privilegiadas ou, enfim, qualificadas, né, formas diferenciadas do tipo básico, tipo qualificado, tipo privilegiado. E aí nós podemos até multiplicar isso por 2 ou por 3. A questão é a seguinte, a questão prática. No Brasil, a inconstitucionalidade de normas jurídicas ocorre frequentemente no direito tributário, porque as grandes empresas, no direito previdenciário, também grandes empresas, no direito urbanístico, onde estão as grandes empresas, mas não no direito penal. Por que não acontece no direito penal? Qual é a influência que está na base disto? Aqui é que entra a ideologia dominante, sabe? A opinião pública, a imprensa, que acusa aí o Supremo de impunidade, porque ele está considerando inconstitucionais determinados direitos. E fala da necessidade de maior rigor penal para a solução de problemas sociais. Essa atitude do Supremo em relação à inconstitucionalidade também funciona em alguns aspectos, eu diria assim, menores, mas não menos importantes, porque são até muito mais frequentes. A questão, por exemplo, do princípio da insignificância, que todos os ordenamentos jurídicos admitem, mas aqui no Brasil é uma dificuldade imensa para se admitir o princípio da insignificância. O princípio da insignificância está ligado à lesividade da ação criminosa, quer dizer, lesiona. A lesividade, portanto, é o tipo de injusto e não a culpabilidade. Realmente, todos os tratadistas, todos os penalistas, todos os teóricos reconhecem que o princípio da insignificância está limitado ao tipo de injusto, porque mede o tamanho, a extensão da a gravidade, da lesividade do bem jurídico. Não tem nada a ver com a culpabilidade. Mas o Supremo Tribunal, através de uma decisão no habeas corpus de 2004, do ministro Celso de Mello, que foi um grande ministro, mas era também bastante punitivista, definiu o princípio da insignificância, que desde então vem sendo seguido pelo Supremo e pelos outros tribunais, o STJ e pelos tribunais inferiores, quer dizer, as outras instâncias do Poder Judiciário. O princípio da insignificância existe, segundo o Supremo, existem 4 requisitos. Primeiro requisito, mínima ofensividade da conduta do agente. É certo, esse requisito, mínima ofensividade. Estamos falando da lesão, da extensão da lesão do bem jurídico. Mínima ofensividade da conduta do agente. É isso o princípio da insignificância. O segundo requisito, a ausência de periculosidade social da ação. Esse requisito é um absurdo. Porque se a ação está definida no tipo penal, porque ela é abstratamente, potencialmente, é socialmente perigosa. Então, a ausência de periculosidade social da ação, você vai exigir que não tenha periculosidade, isso não é necessário. A ausência de periculosidade, porque de qualquer forma tem uma pequena periculosidade. A ausência é impossível de periculosidade social da ação. Agora, o terceiro requisito é o mais escabroso aqui. Me perdoe o ministro Celso de Mello,
e todos os, enfim, o Supremo e os tribunais inferiores, os tribunais, o STJ também superior, e os demais, né, as instâncias ordinárias que adotam esse ponto de vista. Fala da reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Quer dizer, a culpabilidade, reprovabilidade, culpabilidade e reprovabilidade. Schuld ist Verwerflichkeit. Assim, culpa é reprovabilidade. Aqui, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Isso não tem nada a ver. Nós estamos falando de princípio da insignificância, que não tem nada a ver com a atitude interna do sujeito, isso é com a sua reprovabilidade, com a sua culpabilidade. Mas isso aqui, esse requisito torna impossível aplicar o princípio da insignificância. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E, por último, aí um princípio, inexpressividade da lesão do bem jurídico provocada. Claro, o primeiro e o último requisito, quer dizer, mínima ofensividade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica provocada, isso configura o princípio da insignificância. O segundo e o terceiro não tem nada a ver. Tinham que ser excluídos aqui. Muito bem. O tema seguinte, que está organizado nesse texto do Dmitri, né, que, enfim, funciona como um guia condutor da nossa aula, também, é óbvio, né, é o que aparece o tema definido no livro como competências punitivas negativas. Competências punitivas negativas. Depois aparecem também competências punitivas positivas, quer dizer, o dever de criminalização de determinadas condutas. Mas aqui estamos falando de competências punitivas negativas, é aquilo que são garantias efetivas do cidadão. Em primeiro lugar, o processo penal, o processo penal é compreendido como proteção do acusado e dos condenados. O processo penal e a execução penal, o processo penal como produção dos acusados e o processo de execução como produção dos condenados. Em primeiro lugar, não existe, essa é uma norma da Constituição, não existem tribunais de exceção, não existem tribunais de exceção. É dever do Estado, né, distribuir regularmente a competência penal. Isso como é que ele faz? Através da lei processual penal, da lei constitucional, da lei processual penal. O Estado faz uma distribuição regular da competência penal. E como o Estado faz uma distribuição regular da competência penal, cria para o acusado o direito de ser julgado pelo juiz legal, pelo juiz estabelecido legalmente para o julgamento do seu caso. Aqui nós falamos em juiz natural. Essa expressão juiz natural não é tão cientificamente rigorosa. Né? Usa-se e está generalizada na literatura o juiz natural. Quase como um juiz competente, em função do lugar da coisa, né? lugar do fato, o juiz natural. Na verdade, o que existe são juízes pré-estabelecidos pela legislação e o acusado tem o direito de ser julgado por esse juiz. Mas no Brasil as coisas não acontecem bem assim. É só verificar o que aconteceu, por exemplo, no processo da Lava Jato. Através de conexões de continências, a competência do juiz Moro se ampliou para todo o Brasil. Ele julgava casos que aconteciam em São Paulo, aconteciam em Brasília, aconteciam no Rio de Janeiro, em todo lugar. Quer dizer, ele encontrava uma forma de conexão, uma forma de continência que desrespeitava o princípio do juiz natural. Isso é do juiz pré-estabelecido pela Constituição. Por exemplo, os fatos imputados ao Lula teriam ocorrido em São Paulo, em Brasília, não aqui no Paraná. Então, ele se dava por competente. Sabemos depois do The Intercept, nós vimos o que acontecia por dentro da Lava Jato. Nós fizemos críticas o tempo todo, mas não tínhamos a demonstração disso. E nós vamos examinar depois, quiser uma prova
que foi definida como ilícita, mas, enfim, em favor do acusado vale. É isso que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? A questão do júri, a competência exclusiva para os crimes dolosos contra a vida. Eu sou um grande defensor do júri, fiz muitos júris na minha vida. Garantia da liberdade, a imparcialidade do julgamento, é uma justiça democrática, o povo está presente, os juízes são extraídos para julgar o fato da comunidade. Acho muito importante. A posição do Dmitry é contrária, seria contrária ao júri. Mas o Dmitry não teve a vivência do advogado criminal como eu tive, fazendo júris, etc. Você faz o júri, você entende a importância, o significado do julgamento do júri. Enfim, aliás, existem outros penalistas também que são contra o Tribunal do Júri. É porque normalmente não militam no Tribunal do Júri. Mas se militassem no Tribunal do Júri, iam ser defensores do júri. É uma forma de você ver a justiça palpável, palpitante perante o povo. Né? Falo do Tribunal Penal Internacional, que o Brasil está submetido a isso, mas isso não tem efeito útil. Não tem efeito útil. Deixemos essa questão do Tribunal Penal Internacional, que sai do objeto da nossa aula. A questão de que a outra competência punitiva negativa é que não se admite prisão sem condenação definitiva. É isso aí. Não se admite prisão sem condenação definitiva. Aí entra a questão da presunção de inocência. A presunção de inocência. Nós temos algumas exceções ao princípio da presunção de inocência, que são, digamos, a prisão em flagrante delito, mas é uma prisão em flagrante delito, em flagrante, então, você faz a prisão. Agora tem a questão da audiência de custódia, todos os presos em flagrante delito são imediatamente apresentados ao juiz, que muito frequentemente, eu acho que quase 50% dos casos, libera, enfim, a prisão, se autoriza, enfim, a responsabilidade, a resposta penal, quer dizer, processo penal em liberdade. Né? A outra é a ordem escrita, a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Aqui nós estamos falando de duas prisões. A prisão temporária, né? E a prisão preventiva. A prisão preventiva, a lei estabelece, artigo 302 do CPP, a garantia da ordem pública, prisão por garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, um fundamento mais recente, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. E é preciso também a prova da existência do crime, é óbvio, né? Não só isso, prova de existência, e de indícios suficientes de autoria para decretar a prisão preventiva. Mas um dos grandes problemas do direito penal, do processo penal brasileiro, é que aqui, normalmente, muito frequentemente, não é normal, muito frequentemente, os juízes decretam a prisão preventiva, digamos, para a garantia da ordem pública, mas não demonstra como essa prisão preventiva garante a ordem pública. Apenas usa a expressão, a designação jurídica, a definição jurídica, mas não demonstra concretamente a existência dessa garantia da ordem. De que modo a prisão garante a ordem pública? Precisa dessa demonstração concreta. Então, o tribunal tem que anular essa prisão. Ela é ilegal. Ou por conveniência da instrução criminal. Por conveniência, não decreta. Mas, escuta, de que modo isso convém à instrução criminal? Isso tem que ficar demonstrado. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. O cara vai fugir, vai ser. Ou como é que vai para o exterior? É preciso demonstrar essas coisas. Né? Coisas que os tribunais muito frequentemente não fazem. E aqui eles estão esquecendo de uma regra fundamental. E que é a seguinte. A regra é a liberdade. A exceção é a prisão. Mas nós vivemos quase que uma inversão dessa regra. Assim, nesse caso, dos 44,5% de presos provisórios, aqui parece que os juízes consideram útil uma prisão sem condenação.
prisão sem condenação. Esquecem que para a prisão é preciso a comprovação da necessidade. Quer dizer, é necessário a comprovação, é preciso comprovar a necessidade dessa prisão. Porque o princípio aqui é, como já dissemos, indubio pro libertate. Indubio pro libertatis. Né? E, na dúvida, em favor da liberdade. Não como se faz normalmente. Eu falei aqui da prisão sem condenação definitiva. Nós vivemos no Brasil uma discussão muito intensa. Eu participei dessa discussão, escrevendo artigos, fazendo várias conferências, que houve uma relativização do princípio da presunção de inocência, tá? Que impede a prisão sem condenação definitiva. Tá? Nós vamos já estudar o princípio da presunção de inocência. Mas, exatamente, os tribunais passaram a admitir a possibilidade de prisão depois da condenação em segundo grau. Não, mas escuta, já tem aqui, é uma presunção contra, mas não há uma condenação definitiva. Ele pode ser absolvido. Em muitos casos, o próprio Supremo mostrou que, nos casos do recurso extraordinário do Supremo, havia 28%, o ministro Lewandowski levantou isso, 28% dos casos de comprovação da ilegalidade da prisão. Quer dizer, recurso extraordinário, quando já tinha condenação em segundo grau. Então, é um nível muito grande para você admitir a execução da pena após a condenação de segundo grau. Isso veio através de um habeas corpus do ministro Zavadski, que eu fiz uma crítica muito forte a esse habeas corpus, publiquei também no IBCCRIM, fiz várias conferências, porque ele partia de uma concepção errada, digamos, de valorização do trabalho judicial, mas o valor do trabalho judicial é garantir a liberdade. Não é garantir o Estado. Não é garantir, não porque os juízes chegaram à conclusão, mas não há uma condenação definitiva. Nós já vamos ver essa questão melhor no exame específico da presunção de inocência, que é uma das grandes diretrizes, uma das grandes normas, um dos grandes mandamentos constitucionais e que afetam o processo penal. Afetam o processo penal. Tá? Bem, nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós temos algo importantíssimo para ver ainda nessa parte inicial desta nossa aula, que é o seguinte. Dentro das competências punitivas negativas, aparece mandamentos em que a Constituição tutela direitos fundamentais dos presos, das pessoas presas. A Constituição tutela direito fundamental de pessoas presas. Temos 1 milhão de presos. Tem alguns estados que não têm 1 milhão de pessoas. Não sei se Liechtenstein tem 1 milhão de pessoas. Não sei se Mônaco tem 1 milhão de pessoas, não sei. Mas nós temos 1 milhão de pessoas na prisão. Existem alguns dispositivos constitucionais importantíssimos que protegem os direitos fundamentais de presos. O primeiro é o seguinte: respeito à integridade física e moral do preso. Olha lá, aqui estamos falando especialmente do artigo 5º, né? Inciso 49. XL e X, 49. Respeito à integridade física e moral do preso. Mas onde é que vai a integridade física e moral do preso diante do RDD, o regime disciplinar diferenciado, que se aplica em hipóteses de cometimento de crimes durante a execução? RDD. De ato causador de alto risco para a ordem da prisão ou para a segurança da prisão. Isso é uma coisa muito subjetiva. O que significa isto?
alto risco para a ordem e a segurança da prisão. Isso é decidido pelo diretor da prisão. Ou participação em organizações criminosas. Mas todas as prisões no Brasil, todas, são dominadas hoje ou pelo Comando Vermelho ou pelo primeiro comando da capital. Comando Vermelho que se originou no Rio de Janeiro, né? E o primeiro comando da capital. Que, na verdade, são organizações que lutam pelos direitos dos presos, mas que são definidas como organizações ilegais. E quem... O preso entra numa prisão, quer dizer, numa penitenciária, e a primeira coisa, ele vai ter a que facção ele vai pertencer. Porque não pode ficar. É como o marisco entre a força do mar e o rochedo. Ele fica destruído, ele tem que participar. Isso é questão de sobrevivência. Há uma luta interna pelo domínio. E os diretores de prisão são obrigados a dialogar com essas organizações. Assim, não é aqui o espaço para discutirmos. Existem pesquisas. Ana Lúcia Sabadell, né, que vai dar aula aqui no nosso curso, vai falar também sobre essa pesquisa, pesquisas sobre isso. E que mostram que o conjunto das reivindicações, por exemplo, do primeiro comando da capital, em São Paulo, coincide com os direitos que o Superior Tribunal de Justiça reconhece para os presos. Os presos têm direito a isso aqui, então há uma coincidência. Veja como é que funciona a coisa. Nós estamos falando do RDD, participação em organização criminosa. O RDD é evidentemente inconstitucional. É uma flagrante inconstitucionalidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma pena cruel. Pode meses e que pode ser reproduzida. É uma pena cruel, que é proibida pela Constituição. O sujeito que passa pelo RDD fica louco, desequilibrado, né? Representa uma lesão à integridade física e moral do condenado, evidentemente. Mas a questão é pena física e moral, mas é submetido a uma situação absoluta de indignidade. E é inadequada para qualquer utilidade para o preso. Não tem, se vamos falar aqui, a pena privativa de liberdade, do ponto de vista, enfim, da prevenção especial, se caracteriza pela recuperação do condenado, então isso não contribui em nada para a recuperação do preso. E está em contradição com a própria segurança da prisão. Porque as pessoas não se tratam nem animais assim. Isso é um tratamento... A própria lei de proteção dos animais proíbe esse tipo de tratamento. Isso é crueldade contra animais, mas se admite contra pessoas. Isso é uma crueldade. Precisamos pensar nessas coisas. A segunda questão é a prisão tem que ser imediatamente comunicada ao juiz competente e à família ou pessoa indicada pelo condenado. Na verdade, isso de alguma forma está suprido pela audiência de custódia hoje, mas é um mandamento constitucional. Comunicado ao juiz competente. E ainda a família e a pessoa indicada pelo condenado. Isso entra naquilo que nós chamamos de informação de direitos. Informação de direitos. Isso é uma questão importante. A informação de direitos ao preso. Por exemplo, o direito de permanecer calado, de ser assistido pela família, de novo, né? E por um advogado. Por um advogado. De não prestar nenhuma declaração antes de falar com o seu advogado. Olha, no Brasil, eu não sei de pesquisas realizadas sobre a questão dessa informação de direitos, mas na Alemanha tem algumas pesquisas que, enfim, que indicam que é baixíssimo nível de observação deste princípio, que também existe lá. Imagine aqui no Brasil, então, quão frequentemente é violado o princípio da informação de direitos. E o mais importante é permanecer calado, sem que isso resulte em prejuízo do preso. Ou de prestar qualquer declaração depois de falar com o advogado, ou de se recusar a qualquer declaração antes de conversar com o seu advogado. E se deve ou não deve fazer essa declaração. A indicação do responsável pela prisão e pelo interrogatório policial.
indicação do responsável pela prisão, quer dizer, quem prendeu, eu preciso saber quem é que é o senhor para prender, tá? Quem é que é o senhor para estar interrogando? Do responsável pela prisão e pelo interrogatório policial. Está lá, inciso 64 do artigo 5º. A questão do habeas corpus contra a violência ou coação à liberdade de locomoção produzida por ilegalidade ou abuso de poder. O habeas corpus, dar-se-á sempre que alguém sofrer, se achar necessário de sofrer violência ou coação à sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, tem que ter a violência, ou a coação, que é uma forma de violência, a liberdade de locomoção, ir e vir, por ilegalidade contra a lei ou por abuso de poder. Existe um poder, mas foi abusivo, não era o caso. Abuso de poder. E agora, a prisão ilegal, assim, sei lá, também está no inciso 65, deve ser imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente. Imediatamente relaxada. Agora, criou-se no Brasil, seguindo uma tendência internacional, a audiência de custódia, segundo a qual isso está previsto, enfim, no regulamento, uma resolução do CNJ, mas também num artigo do Código de Processo Penal, que diz que todo o preso em flagrante tem que ser apresentado imediatamente ter o juiz, um juiz, tá? Aí está apresentando também o Ministério Público, a Defesa, etc. Que relaxa, isso é uma coisa interessante porque, não sei se falamos sobre isso, mas enfim, depois da adoção, isso foi uma das conquistas do ministro Lewandowski, quando era presidente do STF, enfim, é que depois da instituição dessa audiência de custódia, 50% das prisões em flagrante foram relaxadas. Isso é uma coisa absolutamente notável, porque não existia isso no Brasil antes, né? E somente veio posteriormente. Né? Audiência de custódia, tinha uma anotação aqui, audiência de custódia, resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, e está lá, foi instituída depois no Código de Processo Penal, artigo 310 também prevê isso. Bem, essas normas têm por destinatários a autoridade do Estado. Essas normas, que acabamos de dizer, que são normas de proteção dos direitos fundamentais dos presos, têm por destinatário as autoridades do Estado. Se não aplicam, eles são sujeitos a sanções administrativas ou talvez até criminais. O objetivo é da proteção do preso. E, de alguma forma, a contenção do poder punitivo do Estado. Bem, eu quero terminar esta primeira parte da nossa aula. Tem uma segunda parte. Ficaria muito longa se a gente desse toda a matéria. Temos que dividir em 2 tempos para um descanso, ainda que rápido. Né? Eu quero falar do devido processo legal. O devido processo legal. Due legal process. Isso é uma coisa que vem do direito americano, do direito também alemão, mas o due legal process é do direito americano, que é muito mais pragmático do que nós, como uma garantia do cidadão. Mas no nosso caso, especialmente com o direito formalizado, que não é um direito baseado no case law, isso é no caso legal, né? Mas é um direito legislado de normas que não está baseado enfim, na jurisprudência, né? Nas decisões anteriores, né? Que claro que elas influenciam, mas não é como funciona como no sistema americano, por exemplo, a coisa se funciona com os precedentes legais. Mas isso funciona como uma garantia do cidadão, mas também da magistratura. Essa ideia do devido processo legal como garantia da magistratura é muito interessante, porque ela garante exatamente aquela independência objetiva e subjetiva do juiz. Se ele observa o devido processo legal, ele está acima de qualquer consequência, ele está cumprindo a sua função, como se exige que um juiz cumpra.
Quando falamos do devido processo legal, aí vem dois componentes fundamentais. Aliás, são três componentes. Né? Nós temos o princípio, três componentes: o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa e o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência. Está ligado ao devido processo legal. Ao due legal process. De que forma? Quando falamos do contraditório, nós estamos pensando especialmente na denúncia, que todo o processo começa com denúncia. É a base do contraditório, onde deve estar descrito o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. É a base do contraditório. A classificação do crime. A gente tem que saber qual é o crime que está sendo imputado, porque o mesmo fato pode ser atribuído conforme detalhes ou subjetividades a vários tipos penais. A descrição do fato com todas as suas circunstâncias. A classificação jurídica do crime. Claro, a prova da materialidade do fato, que tem que ter prova da materialidade, e indícios de autoria, indícios suficientes de autoria. O que é? Indício suficiente é uma questão subjetiva, mas enfim, a lei fala, indícios de autoria suficientes. Essa é a base do princípio do contraditório. É sobre isso que se exerce a defesa, a ampla defesa, o direito da defesa. O direito da defesa. O direito da defesa. Quando se fala em defesa no processo, eu já fiz conferências sobre isso, várias vezes escrevi textos sobre isso. Você fala da defesa, nós temos, normalmente, costuma-se distribuir a defesa em duas categorias. A defesa consensual e a defesa conflitual. A defesa consensual é possível, evidentemente, a defesa funciona como auxiliar da administração da justiça. Na justiça especial criminal, por exemplo, quando se trata de conciliação, de transação, de suspensão condicional do processo, em que há uma concordância, tá? Aqui pode que há uma defesa mais consensual. Tá? Em hipótese de delação premiada, essa coisa, como se obtém a delação premiada, quer dizer, através da coação e da tortura, isso é uma outra coisa. Né? Mas se a delação premiada é regular, o sujeito concorda, então tem também aqui uma defesa consensual. É quase que como que a defesa abre a mão, o acusado abre mão da defesa e faz, na delação premiada, ele faz um negócio penal. Isso é um negócio penal. Tá? Isso é a introdução do negócio penal no processo penal. Eu tenho preocupações seríssimas sobre isso. Mas, enfim, a defesa penal, a ampla defesa, a amplitude da defesa no tribunal do júri, quando o júri fala em amplitude da defesa, mas a Constituição fala em ampla defesa, mas também amplitude da defesa. Essa coisa de amplitude é maior. Ampla defesa, eu não sei. Amplitude da defesa. Ampla defesa, até que ponto é ampla. Amplitude pega toda a extensão. Ampla defesa, não, é uma defesa ampla, não é total, mas para aí, como que é isso? A defesa, ampla defesa, a defesa é conflitual. O processo penal é uma situação de conflito, mas muito, falando de ampla defesa, isso também é um princípio que se aplica ao processo penal, ao processo administrativo e ao processo, né? Processo judicial, processo administrativo, né? Por exemplo. Mas no caso do processo penal é diferente. No processo, digamos, civil, a defesa dos litigantes faz perante o Poder Judiciário. Eles litigam entre si, perante o Poder Judiciário, que decide quem tem razão, e acabou. A defesa penal é outra coisa. Ela se faz contra o poder. É outra coisa. É contra o poder do Estado. A defesa penal se faz contra o poder do Estado. Contra o delegado de polícia, a polícia, funcionário público. Contra o Ministério Público, funcionário do Estado, para executar a ação penal. E, frequentemente, contra o juiz cooptado pelo Ministério Público, como aconteceu no caso da Lava Jato. Cooptado pelo Ministério Público. Não sei, foi o Ministério Público que cooptou o juiz cooptou o Ministério Público porque ele precisava da condenação do Lula.
O juiz Moro precisava da condenação do Lula, ele ficou desesperado, ele chegou a fazer declarações públicas, a violar o sigilo de processos criminais, para impedir que o Lula fosse o ministro da Dilma. E daí, aquele revertério, etc., ele precisava da condenação do Lula. Ele precisava, porque o futuro dele estava ali. Ele queria ser político, ele usou a magistratura para ser. Ele foi ministro da Justiça por causa do resultado da Lava Jato, porque ele inviabilizou a candidatura do Lula em 2018, inviabilizou a candidatura, e que era o grande favorito em todas as pesquisas, seria o presidente da República, para aí permitir que um fascista assumisse o poder, que é o caso do Bolsonaro, em 2018, que veio até 2022. E ele foi ministro daí do Bolsonaro, ministro do Bolsonaro. Ministro da Justiça queria ser ministro do Supremo, seria uma tragédia. Mas saiu candidato, porque aqui no Paraná as forças conservadoras são poderosas, e se elegeu com uma grande votação. E a esposa dele se elegeu só porque era esposa dele, em São Paulo, como deputada federal. Ele precisava da condenação do Lula. Ele precisava. Na verdade, eram as forças conservadoras e fascistas do país que precisavam dessa condenação do Lula. Precisavam dessa condenação. A questão que estamos falando aqui da defesa conflitual, falando do processo penal, é um processo contra o poder, e aí mostramos as deformações e as deformações, as excrescências desse processo, como aconteceu no famoso caso da Lava Jato. Porque é uma defesa contra o poder do Estado, contra o poder, é muito mais difícil. Não é perante o poder do Estado, claro também, mas é contra esse poder. E, frequentemente, a advocacia criminal não é apenas contra o delegado de polícia, contra o promotor de justiça, é também contra o juiz. No caso da Lava Jato, era sempre contra o juiz. Sempre contra o juiz. O juiz ali se comportava, o juiz Moro, como principal acusador. E eu falei isso em audiência. Quando o senhor se comporta aqui como principal acusador, Vossa Excelência perde todo o respeito. Isso aí está gravado, vocês podem verificar, não vem ao caso agora. Mas, enfim, a defesa conflitual é uma defesa autônoma. Sabe o que é isso? Defesa autônoma. O que isso quer dizer? Isso está até no estatuto do advogado, mas isso é um princípio universal. É a lei maior do acusado no processo penal. A defesa penal conflitual é a lei máxima do acusado no processo penal. A defesa penal conflitual existe como um contrapoder, essa é uma definição, como um contrapoder social. Funciona como um fator de poder, veja, um fator de poder, à disposição do cidadão necessitado de proteção jurídica. Isso é uma coisa notável. A defesa penal conflitual, autônoma, como um contrapoder social. Isso é um fator de poder à disposição do cidadão necessitado de proteção jurídica contra o Estado leviatã todo-poderoso. E esse fator de poder à disposição do cidadão com necessidade de proteção jurídica existe como um dever da sociedade e do Estado. E também como um poder contra a sociedade e contra o Estado, que pode utilizar todos os meios legais não proibidos. Não proibidos. Vamos ver mais coisas sobre isso. E, por último, aqui a presunção de inocência. Presunção de inocência assegurada no item 57 do artigo 5º do Código da Constituição Federal Brasileira, que diz o seguinte: ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Vejam, isso nós temos que saber. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Portanto, esse é o princípio que já existia, e, no entanto, o Lula foi preso e ficou 500 e tantos dias preso porque foi confirmada a sua prisão em segundo grau, que era esperado que seria, era esperado que seria, com os mesmos fundamentos absolutamente ilegais do Moro, e cumpriu 500 e tantos dias de prisão.
absolutamente ilegais contra esse princípio, que hoje foi restabelecido na sua plenitude, mas estão de novo propondo a reconsideração disso, e o Moro está lá. Como magistrado, ele foi um político, e agiu como o político, a ponta de lança, a grande força da política conservadora e fascista no país. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito julgado de sentença penal condenatória. Qual é o objetivo disso? É evitar penas antecipadas, como no caso do Lula foi uma pena antecipada. Porque o núcleo de todo o sistema repressivo se expressa na seguinte ideia. Vejam, na seguinte ideia. É preferível a impunidade de um culpado do que a punição de um inocente. É isso que o princípio da presunção de inocência garante. Você pode, às vezes, não punir um culpado, mas o mais importante é você não punir um inocente. É evitar a punição do inocente. No caso do Lula, depois foi proclamado. Não só a justiça, o juiz que o condenou, era incompetente, segundo o pronunciamento do ministro Fachin, num habeas corpus, como o juiz era suspeito. Mas ele é mais do que... Ele foi parcial. O Moro não é suspeito. Ele ficou demonstrada a parcialidade do Moro. A gente dizia isso o tempo todo. Eu disse isso em artigos, em conferências, em defesas criminais que eu fiz do Lula. Ele foi parcial. Disse isso em audiência com ele. Que ele se comportava ali como o principal acusador. Que ele, enfim, não cumpriu o papel do juiz de garantidor dos direitos humanos do acusado. Então, a questão essa de evitar, quer dizer, uma pena antecipada, o núcleo do sistema repressivo, né, é este. Você pode até deixar sem punição o culpado, mas o que você não pode é punir o inocente. E isso foi o que aconteceu no caso do Lula. Foi depois reconhecido nos habeas corpus pelo Supremo. E aqui é preciso, faço um parêntese e fala do extraordinário voto do ministro Gilmar Mendes, em que ele demonstra a parcialidade do Moro, não é apenas a suspeição, a parcialidade do Moro. Claro, valendo-se das informações trazidas pelo The Intercept, que, segundo se dizia no meio jurídico, eram provas ilícitas, obtidas por meios ilícitos, porque as gravações foram clandestinas. Mas aí o ministro, enfim, Gilmar Mendes falou que eles, nem o Moro, nem o Dallagnol, contestaram aquilo. Não contestaram, admitiram aquilo. Então, aquilo era verdadeiro. E era mesmo, porque ele mostrava os diálogos e a troca de informações entre o Ministério Público e o magistrado. Então, foi provada a parcialidade do Moro. E um juiz parcial, quer dizer, a sua condenação é nada, foi anulada, não existiu, é absolutamente inválida. Não venham falar aqui, não, porque ele está sendo não sei o quê. Não, Lula foi condenado por um juiz parcial. Um juiz incompetente, portanto, não podia julgá-lo, viola o princípio do juiz natural, então, juiz natural. Voltamos ao juiz natural, e viola o princípio da imparcialidade do julgamento. Um juiz inteiramente interessado na condenação do Lula. Ele interessado. Isto surgiu aos olhos do ministro Gilmar Mendes com toda a clareza e fez um discurso histórico, e graças a isso ele inverteu a votação. Aí teve o voto da ministra Carmen Lúcia, que mudou o seu voto, estava rejeitando, daí admitiu o habeas corpus e por 6-5 Lula foi posto em liberdade. Entendeu como é que é? A questão do princípio da presunção de inocência. E aí, estamos falando aqui de um direito fundamental. E o que a presunção de inocência, acima de tudo, garante? A presunção de inocência
garante tratamento como inocente durante todo o processo. Este é um dado importantíssimo. A presunção de inocência garante o tratamento como inocente durante todo o processo. Durante todo o processo. Ou seja, a certeza jurídica da culpa só passa a existir a partir de sentença penal irrecorrível, sentença penal transitada em julgado. Certeza jurídica da culpa apenas com sentença penal irrecorrível, transitada em julgado. Porque isso é uma garantia da dignidade do acusado contra o arbítrio do Estado, coisa que no Brasil se violou durante alguns anos, com consequências terríveis, terríveis. Mais ainda, além do tratamento, direito, a presunção de inocência, estabelece o direito de tratamento como inocente durante todo o processo, é a presunção de inocência que mostra que o ônus da prova cabe ao acusador, não ao acusado. Essa é uma questão essencial. O acusado não precisa fazer nada. Basta a existência de uma dúvida razoável, ele tem que ser absolvido. Ele nem sequer precisa criar essa dúvida razoável, basta que ela resulte, enfim, da prova existente. Aqui existe uma dúvida razoável, eu não posso condenar. Evidentemente, se não é qualquer dúvida, mas é dúvida razoável, é uma dúvida palpável em face das circunstâncias, enfim, processuais, da prova coligida nos autos. Mas para ele, para o acusado, basta criar uma dúvida razoável, não precisa demonstrar a sua inocência. Existe uma dúvida sobre a minha culpa. Logo, eu tenho que ser absolvido. Assim, o ônus da prova é do acusador, não é do acusado. Mais ainda. Vamos da prova penal. E aí que vamos dizer, não, porque verdade material, isso é uma coisa impossível. Por que é impossível? Porque tudo que nós sabemos do mundo, sabemos através dos sentidos. Pela percepção sensorial. E os sentidos nem sempre nos dão a ideia, aliás, muito raramente nos dão uma ideia real do que acontece. A percepção dos sentidos é sempre insuficiente. Aqui são testemunhas visuais, auditivas, é difícil uma testemunha de gosto, né? Mas enfim, pode ser, né? do tato, tá? Enfim, do tato, enfim, da audição, sim, eu ouvi. Ouvi. Agora, eu senti pelo tato, eu senti o calor, o gosto, o cheiro, é difícil, talvez o cheiro pode ser, né? Tinha cheiro de pólvora, bom, mas é um cheiro. Mas nós estamos falando, cheiro de pólvora. A audição é muito falha. Tá? E a visão também é muito falha, depende da perspectiva que vemos. O Nietzsche ficava abismado com a insuficiência dos nossos órgãos sensoriais para a captação do mundo. E no processo é assim. O juiz não vê o fato, o Ministério Público não vê o fato, a polícia não vê o fato. Eles ouvem descrições do fato. Leem perícias sobre o fato. De alguém que foi constatar e fez uma série de indicações técnicas sobre o fato. Ele se convence. Foi essa lesão que determinou a morte da pessoa, que atingiu um órgão vital, etc. Está aqui na perícia. Né? Não, ele está dizendo que quem começou a agressão foi a vítima que agrediu, enfim, o réu. Então, aqui temos uma situação, sabe, de possível legítima defesa. Como é que é? Não, aí, visão, você percebeu. Tá? O sujeito ouviu, tá? Que o autor diz, eu vou agora te matar, porque eu vou atrás de você, vou te matar. Ele ouviu. Veja que nós temos, no processo sempre uma percepção de segundo, terceiro, quarto grau. Quando não temos testemunhas de ouvir dizer, que ouviu de outra, que ouviu dizer, e isso passa para a informação processual. Como é que nós podemos falar aqui em verdade material? Aliás, esse problema já vem de Kant. Kant dizia que, enfim, o número a coisa em si, o número, nós não sabemos como ele existe. Nós só conhecemos a coisa para nós, tá? O fenômeno. Isso é como nós representamos a coisa, como nós representamos a realidade material através dos neurônios. Mas isso é uma reprodução psíquica
Não significa que nós pegamos, eu estou vendo aqui um papel, não quer dizer que eu envio o papel na minha cabeça, é a representação do papel. Claro que essa representação nos dá uma ideia mais exata possível do papel, mas eu não vejo os átomos que estão aqui. Eu não vejo. Quer dizer, esta concentração atômica na produção do elemento, enfim, material, a química, que nós chamamos de papel. Quer dizer, os sentidos, quer dizer, aí vem toda a fenomenologia, diz que o que nós sabemos é a representação. O que nós temos é o mundo que existe no nosso psiquismo. E acham que não é possível conhecer a realidade objetiva. Já o marxismo diz o contrário, diz que a prova da verdade é a prática como critério de verdade. A prática como critério de verdade. Nós só comprovamos a verdade de uma teoria pela prática. Se a prática demonstra que aquela teoria está correta, então nós temos um fato no qual podemos acreditar. Mas aqui, na justiça penal, é diferente, porque tem emoções que estão nas testemunhas da vítima, de parentes da vítima, ou da vítima, do acusado, emoções que deformam a percepção do real. Então, como é que eu falo em verdade material? Podemos falar em verdade processual? Sim. Mas o que significa essa verdade processual? Significa apenas e simplesmente o seguinte: é uma convicção da verdade. O juiz tem, eu estou convencido de que isso aconteceu assim. Sabe, o convencimento judicial, a convicção da verdade. E no juiz existe apenas isso, a convicção da verdade. Ou eu tenho por verdade isto. Mas veja, eu estou convencido que a verdade foi assim, mas isso é como eu reproduzo o mundo, a realidade examinada nos autos, na minha cabeça, que também está cheia de emoções. Eu conheço um juiz aqui no Paraná, desembargador, etc., e condenava todos os acusados de crimes de trânsito. Isso já no passado, né? Por quê? Porque ele foi vítima de um acidente de trânsito, atropelado, coisa assim. Então, ele estava judicializando todos os casos posteriores. Era impossível que ele absolvesse alguém acusado de um acidente de trânsito. Por quê? Porque ele estava atualizando o seu caso naquilo. Vejam, as emoções pessoais. Mas aqui nós temos a emoção da testemunha, a emoção da vítima, a emoção do autor, a emoção da testemunha, a emoção do próprio perito, a emoção da autoridade policial, a emoção do promotor, a emoção do juiz. Isso tudo funciona. E temos Freud dizendo que 90% das nossas decisões são tomadas milésimos de segundo antes no inconsciente. E depois brotam na consciência, tomamos consciência e parece que tão natural. E é Freud mesmo que mostra que as nossas decisões são profundamente emocionais. Isso é uma outra coisa. Podemos ver depois em criminologia, estudar psicologia. Mas não, a prova da penal é vamos chamar de verdade processual, que significa convicção da verdade, que significa, entre aspas, convicção de ter por verdade. Por último, aqui, para encerrar essa nossa primeira parte da aula, a diferença entre presunção de inocência e indúbio pro réu, o princípio indúbio pro réu, porque estão correlacionados, né? Nós, às vezes, não conseguimos distinguir o princípio do indúbio pro réu, quer dizer, na dúvida em favor do acusado, do princípio da presunção de inocência. O Dimitri trouxe aqui uma distinção que eu adotei. E que é precisa. Assim, a presunção de inocência trata da distribuição do ônus da prova. Mas, antes e acima disso, diz o seguinte: o sujeito tem que ser tratado como inocente durante todo o processo. Então, são duas questões trazidas pelo princípio da presunção de inocência. O tratamento, esse é o mais importante, o tratamento como inocente durante todo o processo, até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, e a questão da distribuição do ônus da prova, que compete à acusação e não à defesa. E o princípio indúbio pro réu? Né? Como é que fica? Aqui vem uma distinção importantíssima. O princípio indúbio pro réu é apenas uma regra de avaliação da prova existente no processo. Entende como é que é isso? O princípio indúbio pro réu representa uma regra de avaliação da prova existente.
Temos dúvida? Ou no réu. Princípio, o indúbio pro réu. Princípio é uma regra de avaliação da prova existente. E aí agora podemos ver que a presunção de inocência é uma coisa e o princípio indúbio pro réu é outra coisa, mas estão correlacionadas. Uma coisa é o tratamento como inocente durante todo o processo, e a distribuição do ônus da prova, outra coisa é a avaliação da prova existente, que se faz segundo o princípio indúbio pro réu.